Um duro golpe na autoconfiança dos russos. Na Itália, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi publicamente rejeitado. O jornal italiano Corriere della Sera colocou o propagandista Lavrov em seu devido lugar e se recusou a publicar a entrevista do ministro das Relações Exteriores da Rússia devido a afirmações controversas em suas palavras. Eles declararam diretamente: sim, entrevistamos Sergei Lavrov, mas ele falou tanta besteira descarada que não vamos publicar. No Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, isso já foi chamado de censura flagrante. O mais curioso é que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia diz ter oferecido ao jornal uma entrevista exclusiva com Sergei Lavrov para conter as fake news sobre a Rússia. Mas, após ouvir tantas fake news de Sergei Lavrov, o jornal recusou-se a publicar seus absurdos. Mas o jornal italiano fez uma proposta muito interessante para Sergei Lavrov, para que a entrevista fosse publicada mesmo assim. Mas, por algum motivo, Lavrov ficou com medo dessa proposta e recusou. Vou contar neste episódio qual era essa proposta. E também vou contar que aqui nessa entrevista Lavrov afirmou que o nazismo está ressurgindo e levantando a cabeça em toda a Europa. Já ouvimos isso em algum lugar. Meu nome é Alexei Pecci, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário detalhado neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pecci News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados fornecidos. Na descrição do vídeo está escrito: apoie o canal Alexei Pecci. Escolha o formato mais conveniente para você. Ficarei grato pelo seu apoio. Então, hoje os italianos literalmente mandaram Sergei Lavrov embora. O Corriere della Sera recusou publicar a entrevista do chanceler russo Sergei Lavrov por declarações polémicas. E aí os russos começaram a reclamar. Como assim? Que tipo de censura é essa? O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reclamou hoje que ofereceu ao jornal uma entrevista exclusiva com Sergei Lavrov para, segundo eles, conter o crescente fluxo de fake news sobre a Rússia na mídia italiana. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a redação do jornal concordou e enviou uma lista de perguntas, às quais o ministro russo respondeu detalhadamente. No entanto, o jornal não publicou essa entrevista. Vou citar o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Disseram que as palavras de Sergei Lavrov tinham várias afirmações controversas, exigindo verificação ou esclarecimentos, cuja publicação excederia volumes razoáveis. Aqui vou explicar. Qualquer publicação, na verdade, não é obrigada a publicar uma entrevista se considerar que ela é manipuladora, manipulativa ou pode causar dano. De acordo com os padrões do jornalismo, se o entrevistador perceber manipulações óbvias, propaganda ou fatos distorcidos, ele é simplesmente obrigado a fazer uma observação e, sob cada citação manipuladora desse mesmo Lavrov, explicar exatamente em que o entrevistado está manipulando ou mentindo. E aí, no jornal italiano, eles dizem diretamente ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia: escutem, vai ter tantas dessas observações com explicações que elas vão ultrapassar o volume do que foi dito por Lavrov, então não faz sentido nenhum publicar esse texto. Bem, em outras palavras, Lavrov mente tanto que não faz sentido mostrar isso ao leitor, porque seria preciso explicar cada palavra e mostrar que é mentira. Depois disso, os russos não desistem, e o Ministério das Relações Exteriores da Rússia propõe lançar uma versão resumida da entrevista no jornal impresso, sem explicações, e a versão completa no site. E aí os russos quiseram meio que trapacear. Tipo, vocês publicam só as respostas do Lavrov no jornal impresso e todas as suas explicações vocês publicam no site. A ideia era que os italianos lessem o Lavrov no jornal impresso e simplesmente não fossem ler as explicações no site. A carreira do Dall'Aser recusou a proposta, dizendo que não precisavam dessa entrevista, de jeito nenhum. E agora apenas ouça o que os russos começaram a gritar em resposta. Comunicado oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Citação. Consideramos isso uma censura gritante. Achamos que na imprensa italiana vemos isso como censura grave. Acreditamos que os cidadãos italianos têm o direito garantido pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de acesso à informação. Então você acha que são russos? Eu destaco. Os russos lembraram dos direitos humanos, o que é engraçado. Lembraram também da censura, ainda mais engraçado. Mas os italianos mandaram bem. Aqui eles se manifestaram e a redação do jornal Corriere della Sera publicou um artigo explicando o incidente.
Segundo o jornal, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Lavrov respondeu completamente todas as perguntas de carreira da Alacera. A redação mostra que isso é falso. E em vez de respostas completas, Lavrov repetia a propaganda russa, que não corresponde de forma alguma aos fatos. A seguir vou citar o jornal, o que pode ser considerado a posição oficial deles. Citação. A redação do jornal Carreira da Alacera respondeu imediatamente a essa acusação com uma declaração. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia respondeu às perguntas preliminares enviadas pelo Carreira da Alacera com um texto extenso, cheio de acusações e declarações propagandísticas. Quando solicitamos uma entrevista completa, incluindo interrogatório cruzado, checagem de fatos e contestação de pontos que, em nossa opinião, exigiam investigação adicional. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia rejeitou categoricamente o pedido. Pretendia aplicar ao jornal italiano os mesmos critérios usados na Rússia, onde a liberdade de informação já foi abolida há muito. Se o ministro Lavrov quiser conceder uma entrevista de acordo com os princípios do jornalismo livre e independente, estaremos sempre à disposição dele. Fim de citação. Sim, simplesmente uma posição maravilhosa. Foi uma resposta excelente de verdadeiros jornalistas. Simplesmente expuseram os russos na mentira e disseram: ouçam, se Lavrov está pronto para ser destruído por argumentos em resposta às suas besteiras e mentiras, que venha para uma entrevista de verdade, onde ele não será a estrela, mas onde será cobrado por cada declaração mentirosa. Dizem: ouça, não somos contra, vamos publicar essa entrevista, mas você terá que responder de verdade. Quando a posição foi apresentada aos russos, Lavrov recusou pessoalmente. Os russos perguntam: como assim? Não publicaram? Os jornalistas dizem: sem problema, faremos a entrevista, mas você terá que responder pelas mentiras. Mas o que Lavrov disse de tão grave para os italianos não publicarem? Não precisamos ir longe. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou as respostas de Lavrov ao jornal italiano em seu site. Não citarei tudo. Se quiser, acesse o site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Trago só uma citação do Lavrov. Ele afirma que, na opinião dos russos enlouquecidos, o nazismo teria supostamente levantado a cabeça não só na Ucrânia, mas em toda a Europa. E por isso, os russos estão prontos para lutar contra o nazismo, assim como fizeram na Segunda Guerra Mundial. Até a vitória final. Lavrov, sinceramente, está fora de si, acho que já perdeu o juízo. Vou citar Lavrov. Era isso que os russos esperavam que os italianos publicassem em seu jornal. Citação de Lavrov. Estamos buscando e vamos conseguir trazer a Ucrânia de volta às origens saudáveis e estáveis de sua estatalidade. Isso significa recusar ceder seu território para uso militar da OTAN e da União Europeia, que rapidamente se torna um bloco militar igualmente agressivo. A purificação da ideologia nazista proibida em Nuremberg, a devolução de todos os direitos aos russos, húngaros e a todas as outras minorias nacionais. É revelador que as elites de Bruxelas, ao arrastarem o regime de Kiev para a União Europeia, permaneçam em silêncio sobre a flagrante discriminação contra os povos não indígenas. Kiev, surpreendentemente, chama assim os russos que vivem há séculos na Ucrânia e, ao mesmo tempo, apresentam a junta de Zelensky como defensora dos valores europeus. Isso é mais uma confirmação de que o nazismo está novamente levantando a cabeça na Europa. Há algo em que pensar, especialmente à luz do fato de que, recentemente, Alemanha e Itália, junto com o Japão, começaram a votar contra a resolução anual da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas sobre a inadmissibilidade da glorificação do nazismo. Os ocidentais admitem travar uma guerra por procuração contra a Rússia usando os ucranianos, e isso continuará mesmo após a crise atual. Não é a primeira vez que paramos agressores fascistas e nazistas. Foi assim na Segunda Guerra Mundial e será assim desta vez também. Sim, amigos, foi exatamente esse absurdo do Lavrov que o jornal italiano se recusou a publicar. Bem, tirem suas próprias conclusões. Deixo reticências. Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. É isso, cuidem-se. Até mais a todos. Legendas.